Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o 1 e o 2, amém? Eu não consegui me ater ou ficar preso somente no 2. O tempo todo eu tentava, mas eu voltava para o 1 e Deus ia cuidando de mim e ia falando ao meu coração. E nós vamos trabalhar então esses dois versículos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é o texto, então, que foi nos dado para estarmos, então, trabalhando, meditando e pedindo, então, a direção do Senhor, né? E é muito interessante porque falarmos sobre a razão na vida com Deus, uma vez que ela é espiritual, é um pouco difícil, mas hoje, infelizmente, existe muita confusão sobre como o crente deve agir em relação à sua razão, né? Mas, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver hoje um pouquinho. Paulo nos ensinará e nos encorajará, nos estimulará a servirmos a Deus também com a nossa razão, né? Nós podemos ver que o texto, ele se inicia, né? O texto, ele dá início aqui, Paulo, ele dá início ao texto dele, dizendo aos irmãos de Romano, fazendo um apelo aos irmãos de Romanos, né? Podemos perceber, a gente pode perceber o quê? O tom, a tonalidade, a palavra que Paulo usa, a forma que ele trata esses irmãos ali, quando ele diz rogo-vos, né? Rogo-vos, quando diz Paulo, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, né? Ou seja, esta palavra, ela vai exprimir o quê? Ela exprime uma súplica aos irmãos, né? Paulo ali, então, ele está exprimindo uma súplica, e esta súplica, por sua vez, ela objetiva o quê? Aquilo que fazemos em nossas vidas, na nossa vida diariamente, né? Paulo, ele está tratando com os irmãos ali, né, naquele momento, ele está tratando de um assunto, inclusive, muito conhecido dos judeus, que é o sacrifício. Mas é interessante nós aprendermos aqui com Paulo, nesse pequeno texto, nesses pequenos 2 versículos, né? O que Paulo está pedindo ali naquele momento, ele não está pedindo ali um sacrifício agora de animal como era no passado. Paulo ali agora está pedindo o quê? O nosso próprio corpo. Paulo está suplicando aos irmãos que os seus corpos, que os nossos corpos sejam o quê? Oferecidos completamente a Deus, né? Paulo está ali rogando que o nosso sacrifício agora, então, ele deve corresponder o quê? A todas as áreas da nossa vida. Ou seja, todos os nossos membros, as nossas habilidades, as nossas escolhas e tudo aquilo, enfim, que fizer parte da nossa vida, que seja oferecido agora a Deus. Este é o clamor, né? Esta é a súplica que Paulo está fazendo agora ali aos irmãos ali romanos, né? E uma característica que Paulo também cita e que é que nós mesmos devemos nos apresentar como esse sacrifício, né? Que nós mesmos agora devemos nos apresentar como esse sacrifício. E se nós, na verdade, não escolhermos viver esta vida de sacrifício a Deus, nós nunca teremos o Espírito Santo. O Espírito Santo não encontrará lugar na minha e na sua vida se nós realmente não levarmos e tivermos uma vida de sacrifício diariamente. Porque o Espírito Santo, ele jamais vai invadir a minha e a sua vida contra a minha e contra a sua vontade. O Espírito Santo simplesmente, ele só entrará e habitará onde ele achar realmente as portas abertas. Onde ele encontrar um lugar que ele possa habitar e fazer morada, né? E nós sabemos que ele não trabalha dessa forma, entrando, arrombando, estourando o cadeado, porta, portões, porteira, para que ele possa habitar. Ele quer encontrar as coisas prontas para ele fazer morada em nós, né? E assim, então, para nós nos sacrificarmos a Deus, né, eu anotei aqui, nós devemos o quê? Tomar a iniciativa de nos apresentar a Ele em sacrifício e apresentar todas as áreas da nossa vida.
estarmos debaixo da vontade de Deus, em sacrifício a Ele. Uma coisa interessante que ao preparar esta mensagem, estudando e buscando e lendo, é que eu aprendi, embora já sabia, mas Deus falou ao meu coração, né? Olha, Fabinho, o sacrifício ele não tem escolhas e nem desejos, né? O sacrifício ele não tem vontade nem tem planos. Aquilo que vai ser sacrificado não tem escolha, ele foi pego para ser sacrificado, ele foi escolhido, ele foi separado para ser o sacrifício, e ele então não tem escolha, ele não tem a opção de escolha. Ele simplesmente permite o quê? Que o fogo o queime, para que o cheiro suave suba a Deus como aroma agradável, né? Não se trata, amados, a gente fala de sacrifício, muitas vezes as pessoas podem entender errado, né? Mas eu até coloquei aqui que não se trata de fazer alguma coisa boa, né? Trata-se sim de morrer para a vontade e permitir que o fogo nos queime por completo, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que fazer algo dentro da igreja ou estar dentro da igreja, ele está caminhando no caminho da santidade ou fazendo as coisas de acordo. Só que ele não tem uma vida de santidade no dia a dia com Deus, né? E não é essa a ideia desse sacrifício, né? E Paulo ele vai então nos ensinar mais um pouquinho. Paulo não, a própria palavra de Deus, dizendo que o nosso corpo ele possui essas 3 características quando se fala do sacrifício, né? O sacrifício santo, o sacrifício vivo e agradável a Deus. E eu queria comentar alguma coisa bem rápido com vocês, ver algum pouquinho sobre cada uma dessas características. O sacrifício vivo, né? Ele é vivo, pois não precisaremos nós, então no caso, sermos oferecidos no altar de Deus, para que o nosso corpo físico seja literalmente queimado. Primeiro, porque uma vez se nós formos queimados e morrermos, não tem mais como servir ao Senhor. Então não é essa a ideia hoje, né? Não é essa, porque sendo assim, esse sacrifício vivo, ou seja, nós, o que faríamos se nós perdêssemos a nossa vida? Nós não teríamos mais como adorar a Deus, não teríamos como mais servi-lo e nos oferecermos como um sacrifício vivo. Então essa é a ideia do sacrifício vivo. O sacrifício santo vai falar para a gente que nós precisamos também oferecer o nosso sacrifício, o nosso corpo, como um sacrifício de santidade, né? O sacrifício ele precisa o quê? Ele precisa santificar todo o nosso corpo. Quando nós estamos nos oferecendo ao Senhor, isso tem que trazer santificação para nós, né? Nós precisamos ser santificados ao oferecer o nosso corpo como um sacrifício. Porque a palavra sacrifício, lá no original, ela vai falar para a gente que o significado é separação, né? Quando eu falo de santidade, de santificação, eu estou falando de me separar. Eu estou falando de que eu sou separado, que eu quero me separar agora para Deus. Ou seja, isso significa que para oferecermos então o nosso corpo em santidade a Deus, nós devemos nos separar deste mundo. Nós devemos nos separar das coisas pecaminosas. Será que sou eu que estou apertando alguma coisa aqui errado? Não, né, Deus? Então, a Bíblia diz que nós devemos, então, agora nos separar dessas coisas pecaminosas deste mundo. Devemos considerar o quê? Que todo o nosso corpo e capacidade, né, como sendo agora, a partir de agora, que eu tenho entendimento de que o meu corpo, ele é um sacrifício vivo a Deus, que ele é exclusivamente para o Senhor. Tudo que eu fizer tem que ser para o Senhor. As minhas atividades físicas, as minhas habilidades, o meu trabalho na igreja, a minha vida como esposo, tem que ser de forma, no sentido de santificação, para o Senhor. Devemos considerar então agora tudo isso para Deus. Tudo que eu tocar, tudo que eu fizer, tudo tem que ser para o Senhor. Amém, igreja? Ou seja, na prática, o que significa isso? Que as minhas atitudes devem ser santificadas, né? Porque ao contrário disso, o que nós temos? A rebeldia e o mundo aí fora, né? Talvez, ou seja, alguém tente até fazer várias coisas para Deus, mas não se submete à sua vontade. Vemos tantas pessoas, querendo trabalhar, querendo fazer as coisas dentro da igreja, mas no fundo, ele não está se submetendo à vontade de Deus. O que a gente chega a entender é que está fazendo as coisas para que pessoas possam enxergar,
para que satisfaça o próprio ego daquela pessoa, para que ele se sinta bem por estar fazendo algo. Mas quando ele sai daqui, ele não está debaixo da vontade de Deus. Ele não está realmente submisso à vontade de Deus, levando uma vida de santificação. E isso não é legal, isso não é bom, porque consequentemente, uma pessoa como essa, ela não vive realmente em santidade. Ela não está sendo realmente um sacrifício que está agradando a Deus, né? E a santidade significa então que o meu corpo, minhas habilidades e atitudes têm um único objetivo, que é de agradar a Deus e de fazer a sua vontade. E sabemos que uma das coisas, ou a principal coisa que nos impede de a nós agradarmos a Deus e de fazer a sua vontade é o pecado, né? E uma vez que o pecado nos afasta e entristece a Deus, nós precisamos então fazer o que, amados? Precisamos arrancar da nossa vida. Nós precisamos arrancar da nossa vida aquilo que tem afastado, aquilo que tem impedido de Deus receber o nosso sacrifício. Amém? Ser separado de Deus significa o quê? Que tudo aquilo que me afasta de Deus deve ser arrancado da minha vida. E não importa o que seja o pecado, seja o próprio sacrifício, se não for santificado a Deus, temos que arrancar. Olha o que a Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 20 e 21, não precisa abrir a Bíblia não, eu vou ler rapidamente com vocês. Quando Noé, diz a Bíblia que levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Olha só, Noé, né? Ou seja, por fim, o nosso sacrifício também tem que ser e deve ser agradável a Deus. A gente vê aqui em Gênesis, Noé levantando um altar ao Senhor e oferecendo a Ele alguns animais no altar. Mas o texto fala que Noé ofereceu ao Senhor animais limpos, e que o Senhor recebeu e aspirou com cheiro suave. Não é verdade? Então é importante que nós percebemos o quê? Que o nosso sacrifício também tem que subir ao Senhor com um aroma agradável ao Senhor. E para que isso possa acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos estar o quê? Limpos. Como que eu vou oferecer algo a Deus se eu estou todo sujo, manchado? Como que Deus receberá o nosso sacrifício se nós não estivermos realmente com o nosso corpo limpo, com as nossas mãos limpas, com os nossos lábios limpos, nossos pensamentos limpos? Como que era no Antigo Testamento as ofertas, como eram feitas? Na lei de Moisés, assim tem que ser com a gente. Sabemos que quando ia se oferecer algo a Deus no Antigo Testamento, pegava-se lá do curral, lá dos pastos, as melhores ovelhas, os melhores cabritos, os melhores bois, os primogênitos, aqueles que não tinham manchas, aqueles que não tinham defeitos. E essa era a característica que se oferecia um sacrifício a Deus. Animais limpos. E era assim, então, que Deus ordenou ali na lei de Moisés. E era assim que se fazia. E nós estamos falando de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E hoje nós também, amados, como igreja, nós também como servo do Deus Altíssimo, precisamos também nos limpar através da palavra, através do sangue de Jesus, conforme disse Jesus aos seus discípulos, quando ele diz que nós somos limpos pela palavra que ouvimos. Em João 15,3, ele vai dizer aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E assim nós devemos caminhar, igreja. Assim nós devemos continuar caminhando, ouvindo a palavra de Deus, permitindo que ela nos limpe, permitindo que ela nos encha do seu poder, permitindo que faça de nós a palavra de Deus este sacrifício agradável ao Senhor Jesus. Amém? Ela nos purifica, ela nos limpa. Então devemos entender o quê? Que somos um sacrifício vivo, né? Somos um sacrifício vivo e ambulante, que temos que nos apresentar desta forma a Deus. Apresentar a nossa vida em santidade, para que sejamos agradáveis a Deus. A decisão, amados, não pode ser tomada por Deus. A decisão de você ser esse sacrifício, a decisão de você se entregar no altar de Deus, deve ser nossa.
Somos nós que devemos escolhê-lo todos os dias. Sou eu que preciso acordar de manhã e falar: Senhor, hoje eu quero te agradar. Sou eu que tenho que, no momento que a tentação chega, eu dizer não e resistir. Sou eu que tenho que, no momento da ira, do nervoso, eu tenho que ter autocontrole e dizer não, porque eu quero ser uma bênção, eu quero ser esse sacrifício, eu quero que o Senhor receba o meu dia a dia, o meu sacrifício. Amém? Então, nós precisamos escolher isso todos os dias. Sabe, levar uma vida de santificação. O que é você querer levar uma vida de santificação, que eu tenho entendido para a minha vida? É que hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Sabe, eu acordar hoje e falar: poxa vida, hoje eu quero ser melhor do que ontem. Hoje eu quero melhorar, eu quero fazer tudo melhor do que eu fiz ontem. Então, sabe, porque a santificação é um processo, é dia a dia, até nós chegarmos na glória com o Senhor. A santificação não é simplesmente um passo de mágica. Você consegue passar o dia hoje bem, resistir a algumas coisas, vencer algumas coisas, mas amanhã você vai precisar vencê-las novamente. Então, se você não tiver esse propósito de que você quer ser um vencedor, de que você quer realmente ser esse sacrifício vivo, este sacrifício santo e agradável ao Senhor, para que Ele receba tudo o que você fizer, tudo o que você tocar, tudo o que você construir de forma agradável, nós temos que vencer dia a dia. É dia a dia, a luta é diária. A luta é diária, mas aí você fala: como vencer, como fazer isso nos dias de hoje, onde vivemos num mundo tão difícil, tão tenebroso, tão pecaminoso, como já foi dito aqui hoje. Mas a palavra vem e fala para nós que nós não devemos nos conformar com este mundo. Esse é o tema do culto de hoje. E essa é a palavra que nós estamos lendo. O que fazer então para nós não nos amoldar a este século? O que fazer para que nós não tenhamos os contornos deste mundo? O que fazer para que nós não tenhamos a aparência deste mundo? O que fazer para que nós não exalemos o perfume deste mundo? Não tenhamos as atitudes, os vícios, os cacuetes deste mundo. O que fazer? E nós vamos ver aqui então no capítulo 12 de Romanos, né? Nesse segundo versículo agora, que é o versículo 2, que diz: e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que fazer para nós não então nos amoldarmos, não tomarmos a forma deste mundo, não fazermos as mesmas coisas que o mundo tem feito? E a gente vai ver então, nós falamos um pouquinho de escolha, falamos um pouquinho de santidade, e nós vamos ver agora nesse segundo versículo de Romanos, que ele não trata simplesmente das nossas escolhas e sobre a nossa santidade unicamente, mas ele vai falar um pouquinho sobre esse século, né? E vai retratar um pouquinho a nossa luta, para nós não nos igualarmos a este mundo, amados. E um exemplo que eu busquei, que veio ao meu coração, foi o exemplo de Daniel, como também já foi mencionado aqui alguma coisa, né? Daniel, se nós considerarmos a realidade deste mundo de hoje que nós vivemos, a nossa situação presente, se assemelha muito ao tempo de Daniel. Ao tempo que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias viveram ali na Babilônia quando foram levados cativos, né? Vivemos um tempo onde a liberdade, mesmo no meio dos irmãos, mesmo no seio da igreja, né, é colocada em xeque. Por quê? Porque uma vez que os limites cristãos eles estão sendo deteriorados pela libertinagem da nossa era, o negócio é tão bagunçado que chega a ser, mesmo no nosso meio, colocado em xeque este nosso exemplo. E o mundo então, o que o mundo tem feito com nós? Assim como fez com Daniel e seus amigos. O mundo hoje ele impõe regras. O mundo hoje ele impõe para nós regras e padrões para que nós sejamos o quê? Infrutíferos e derrotados. Qual que é a ideia do diabo em fazer o que conosco? Nos engodar. Né? Nos engodar, nos frear, nos parar, nos enganar, nos iludir com as coisas deste mundo. Para quê? Para que nós não consideremos e não tenhamos tempo para as coisas de Deus. Este é o papel do inimigo neste mundo.
nos enganar através de ofertas e oferendas e coisas, né? Nos dando, na verdade, assim como tentaram, como quiseram fazer com Daniel e seus amigos, nos dando das iguarias, facilitando as iguarias deste mundo. E se quisermos, temos tudo muito fácil. Se quisermos, temos todo o vinho para beber, né? Poderíamos usar aqui o vinho como o pecado, como as coisas erradas deste mundo. Basta querermos, que nós temos todas as iguarias deste mundo a um estalar de dedo. Temos todas as bebidas, os vinhos a beber, assim como tentavam fazer com Daniel e os seus amigos. Só que nós sabemos, amados, através da palavra de Deus, que todo este mundanismo, todo este secularismo, por quem é dominado? Sabemos que são dominados pela força do mal, né? E que este príncipe deste império, deste mundo, que é Satanás, o inimigo da nossa alma. Sabemos então que todo este mundo já está no maligno, como diz a palavra do Senhor. Ali em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Ou seja, que o mundo já está debaixo, né, da autoridade de Satanás, que o mundo já está debaixo das ordens de Satanás, fazendo o que? A sua vontade, fazendo conforme ele dita, seguindo, caminhando conforme ele orienta, debaixo da orientação de Satanás. Quando diz aqui que o mundo jaz no maligno, é dessa maneira, isso que significa essa palavra jaz no maligno, debaixo da vontade, debaixo do controle de Satanás, ou seja, ele tem o controle hoje do mundo, e nós precisamos buscar forças para não sermos engodados, sermos enganados, para vivermos debaixo da vontade de Satanás. Não podemos então deixar o quê? Nos deixar levar pelo mundanismo, pois certamente seremos tragados pelos prazeres dessas iguarias, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, diz a palavra do Senhor lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí você pode falar: poxa vida, Fabinho, mas é difícil, mas é possível. Jesus veio na forma de homem para provar para nós que é possível, para ganhar, para poder passar por todas as perseguições, provações, tentações, e não pecar, e não errar, né? E não dizer não. O próprio Satanás leva o Senhor Jesus às tentações, aos convites, e ele vence Satanás, porque ele fica firme na presença do Senhor, ele fica firme na presença do Pai. E nós também precisamos ficar firme, precisamos resistir ao inimigo das nossas almas. Mas só tem uma condição de nós resistirmos ao diabo, amados: sujeitando a Deus. É a primeira parte do versículo, né? Quando diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que quer dizer a palavra sujeitai-vos? O que você entende por isso? Sujeitai-vos a Deus, ou seja, faça a vontade de Deus, ande debaixo daquilo que Deus te oriente, né? Ande, faça a vontade, cumpra as ordenanças do Senhor, e aí sim você terá força para resistir ao diabo. Não queira resistir o inimigo da nossa alma, não queiramos nós resisti-lo com nossas próprias forças, não queiramos nós resistir o inimigo com o nosso próprio conhecimento, ou porque fizemos um dia uma faculdade de teologia, ou porque lemos a Bíblia 2, 3 vezes, ou porque lemos vários livros de autoajuda, ou de professores, de homens, de teólogos, e achamos que já somos alguma coisa, né? Então, se nós quisermos vencer o inimigo, nós precisamos primeiro sujeitar-vos a Deus, porque a palavra do Senhor também diz que sem mim nada podeis fazer. Então tudo que nós quisermos fazer em nossa vida, nós precisamos do Senhor. E nós sabemos que o rei ali, Nabucodonosor, quando ele ordena então que fossem dadas a todos os jovens que estavam sendo cativos, vindo de Judá, eles estavam sendo ali tragados pela cultura da Babilônia. Dê a eles todas as iguarias da minha mesa, dê a eles o mesmo vinho que eu vou beber. E com qual ideia que era de Nabucodonosor? Trabalhar a parte de aculturamento ali na cabeça dos meninos, assim como Satanás continua fazendo conosco, todos os dias nos oferecendo alguma coisa, todos os dias oferecendo coisas para nos pegar, armadilhas,
e todos os dias usando um colega, um parente, para nos armar alguma cilada e nós cairmos nas armadilhas de Satanás. Mas nós precisamos ficar firmes, assim como aqueles meninos ficaram firmes, tiveram ali fizeram um propósito em seus corações de não se contaminar, de não abandonar aquilo que tinham, aquilo que haviam aprendido na casa de seus pais, quando ainda criança, que era adorar somente ao Deus vivo, somente ao Deus de Israel. E eles firmes ficaram, e nós sabemos qual é, então, o final da história desses meninos, né? E quando Paulo, então, ele nos encoraja, quando ele nos incita, né, nos estimula a nós não nos conformar com este século, né, ele quer dizer o que para nós? Que nós não devemos nos alimentar dessas iguarias, né, e nem do vinho do rei, né? A gente muitas vezes, sem se aperceber, nós estamos nos alimentando das iguarias deste mundo. Por isso precisamos fazer sempre uma avaliação de como que está a nossa vida, como que eu tenho vivido na minha casa, no meu trabalho, qual tem sido o meu testemunho, do que eu tenho participado, com quem eu tenho andado, né? Paulo, na verdade, ele está querendo dizer o que para nós? Que nós devemos fugir, né? Fugir do padrão deste mundo e dos seus prazeres. Esta é a mensagem aqui que Romanos vem trazer para nós, que nós precisamos fugir, né, dos prazeres, dos padrões deste mundo, porque ele deseja o quê? Que tenhamos uma vida separada para Deus. Essa mensagem vem trazer para nós que nós precisamos nos separar para Deus, e não simplesmente apenas o nosso coração, mas nossas atitudes, tudo aquilo que nós fizermos, nós precisamos fazer e oferecer a Deus. Porque todo modismo, amado, todo secularismo e mundanismo vão passar, diz a palavra do Senhor. Tudo isso vai passar, é bíblico. Aqui na primeira carta de João 2,7 diz: ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Foi lido pelo do culto aqui também. Então, nós precisamos largar este mundo, precisamos nos desprender deste mundo, e muita gente tem dificuldade com isso. Muitas pessoas têm dificuldade de desprender daquilo que vivia lá atrás, daquilo que um dia viveu lá atrás, e traz consigo essas lutas, essas dificuldades, né? E por isso, muitas vezes, nós estamos vendo o quê? No nosso país? Igrejas cheias, né? Igrejas cheias, igrejas até com muito dinheiro, com muita influência política, mas perdendo o principal foco, que é o poder de Deus. Perdendo o principal foco, que é o poder de Deus. Dificilmente nós temos conseguido impactar as pessoas com o poder de Deus. Dificilmente nós assistimos um culto onde nós podemos enxergar realmente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus atuando e impactando vidas. Por quê? Por causa dessa dificuldade de deixar as coisas que vieram muitas vezes com muitas pessoas do passado. E nós precisamos vencer isso, precisamos deixar para trás, precisamos ser libertos daquilo que muitas vezes nos prende, né? E a pregação, inclusive, de muitos pastores que a gente acaba ouvindo, ela se baseia muitas vezes em palavras motivacionais, muitas vezes pastores que pregam que nem procuram ler nem a palavra de Deus, né? Se nós percebemos, nós vamos ver muito disso, aqui nos nossos tempos agora, muitas coisas parecidas com isso. Pessoal de louvor, músicos, né? Com muito talento, se perdendo no meio do caminho por causa de dinheiro, onde acaba querendo servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E a Bíblia nos adverte sobre isso, quando ela diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um, ou há, né, de amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Temos visto muitos cantores, né, muitas pessoas abençoadas, né, que estão abandonando o púlpito, abandonando as igrejas locais, para poder
ganhar e ficar rico, enfim, servindo a Deus, querendo servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E a Bíblia diz para nós que que não é possível servir a dois deuses, né? Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. Amém, igreja? Então, se o evangelho que nós falamos, que pregamos, ele é o poder de Deus, e se nós estamos em uma época em que não conseguimos mais presenciar isso, nós estamos então chegando na conclusão que nós estamos pregando o evangelho errado, né? Ou seja, um outro evangelho, não aquele que foi ensinado por Jesus. Precisamos voltar, amados, precisamos de libertação, precisamos de confessar os nossos pecados e voltar realmente a servir a Deus e oferecer a Ele um sacrifício santo, um sacrifício verdadeiro e um sacrifício agradável a Deus, né? O nosso tempo, a gente vê que ele é semelhante também ao tempo de João Batista. João Batista, a Bíblia relata que ele era da linhagem sacerdotal e poderia até requerer todos os seus direitos enquanto sacerdote. Mas o que a gente vê João Batista escolhendo? Escolhendo viver nos desertos, comendo gafanhotos e mel silvestre. Mas estava ali João Batista, né? Se levantando, brigando contra as religiões que havia ali tomado conta do povo judeu. E ele ali pregando contra aquilo, né? E hoje, mais do que nunca, o Senhor quer o quê? Quer levantar homens e mulheres, né? Como João Batista. Deus quer o quê em nós, na igreja dele hoje? Levantar homens que vivam fora da religiosidade, fora da mentira, porque não existe mais lugar para sinédrio, né? O sinédrio judaico, não existe mais isso. Ou seja, nós como igreja, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados, seguir realmente os passos de Jesus no evangelho genuíno de Cristo, que prega a cruz do Calvário. Precisamos abrir mão deste mundo, precisamos nos desprender deste mundo, para que possamos ser realmente um sacrifício santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Olha que confronto, olha como não é tão simples, porque eu tenho que estar em vida de santidade e vida que agrade a Deus, vivendo neste mundo. Esta é a palavra, não vos conformeis com esse mundo. Aí está o segredo que nós precisamos como igreja entender, como servos de Deus entender, né? Precisamos ouvir a voz de Deus, arrancar aquilo que tem nos afastado de Deus, arrancar aquilo que tem nos distanciado de Deus, arrancar aquilo que tem impedido de que o nosso sacrifício, de tudo aquilo que temos buscado fazer, suba e chegue às narinas do nosso Deus como aroma suave. Precisamos verdadeiramente de libertação. Precisamos verdadeiramente de ouvir a voz de Deus e nos colocarmos no altar de Deus como este sacrifício vivo. Precisamos ouvir a voz de Deus e compreender a sua vontade. E não tem outro caminho. Se quisermos fazer isso, se quisermos alcançar isso, a não ser por meio da oração, a não ser por meio de entrar na presença de Deus e buscá-lo com sinceridade, porque se verdadeiramente fizermos com um coração sincero, nós certamente encontraremos o Senhor. Se nós buscarmos com sinceridade o Senhor, Ele ouvirá a nossa voz, Ele receberá o nosso sacrifício como cheiro suave às suas narinas, né? Diz a Escritura Sagrada no livro de Hebreus 3, 7 e 8: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe, nós precisamos aquebrantar os nossos corações. Muitas vezes não conseguimos nos libertar de algumas coisas, somos duros, temos um coração endurecido, e nós precisamos nos colocar na presença de Deus com um coração quebrantado, para que nós realmente possamos nos fortalecer e poder entregar algo para Deus, que Ele possa receber, que Ele possa exalar, que Ele possa chegar às suas narinas e Ele poder realmente inalar como um cheiro suave e agradável a Deus. Sabe, a minha oração hoje, o que eu peguei, o que eu aprendi nessa mensagem, é que eu preciso cada dia mais orar para que Deus me ensine, para que Deus me ajude
para que Deus me capacite, me guarde, para eu não tomar o molde e nem os padrões deste novo tempo, né? Deste mundo em que vivemos, para que realmente nós possamos experimentar, para que realmente nós possamos provar da bondade e da boa vontade de Deus, né? Ou seja, da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Não tem outro caminho, igreja, se não for através da santificação, de vida no altar, né? De vida consagrada, de vida separada deste mundo, longe das coisas deste mundo, longe dos moldes, né, deste mundo. Talvez você esteja preso a algumas coisas. Talvez você ainda, porque talvez você possa pensar que está na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, mas algo ainda talvez você carrega com você. Talvez tenha algo dentro do seu coração ou dentro da sua mente que te escraviza, que te faz ter atitudes mundanas, que te faz ter pensamentos igual àqueles que você tinha quando verdadeiramente você era 100% no mundo, que tem feito você sofrer, que tem, talvez, por trás dos bastidores, ou naqueles momentos onde você está sozinho, que tem feito você sofrer, sabe, que tem impedido do seu sacrifício, sabe, daquilo que você tem procurado fazer, de chegar de forma suave e agradável às narinas do nosso Senhor. E o Senhor, a palavra de Deus diz: olha, se hoje você ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações, arrependei-vos dos seus pecados. Talvez para você nem é pecado mais o que você está fazendo de tão normal, talvez que seja na tua vida. Passamos a fazer as coisas repetidamente ao longo da nossa caminhada com Deus, que essas coisas passam a ser normais. Mas para o Senhor não é. O Senhor tem visto o meu e o seu dia a dia. O Senhor sabe o que se passa no meu e no seu coração, igreja. Nós não enganamos a Deus. Podemos nos enganar, podemos até mesmo não querer deixar ou abrir mão daquilo, porque aquilo satisfaz um ego, aquilo satisfaz um desejo carnal, aquilo satisfaz algo que te faz bem. Mas eu quero dizer para você que se isso que você tem feito, se isso que você tem vivido não agrada a Deus, é como se nós estivéssemos vivendo ainda no mundo. E a palavra de Deus hoje, ela nos adverte para que nós tomemos cuidado, que nós nos distanciemos cada dia mais deste mundo e procuramos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e agradável a Deus. Então eu gostaria nessa noite que você, no seu lugar mesmo quietinho, que você refletisse, fizesse uma reflexão. Porque muitas vezes nós estamos falando de um culto da melhor idade. Temos pessoas aqui de 30, de 20, de 50. E pode ter alguém no nosso meio que até hoje não conseguiu se libertar de algo. Pode ter alguém no nosso meio que até hoje, com 30, 50, 60, não importa a idade, carrega talvez um vício, ou talvez um pensamento, ou uma prática que não agrada a Deus. E Deus quer nesta noite te trazer a libertação, e Deus quer nesta noite te trazer a cura. Você não pode morrer assim. Nós não podemos morrer da mesma forma que nós saímos do mundo praticando as mesmas coisas que nós praticávamos lá fora, estando na casa do Senhor. Sabe, não tem idade. Não tem idade para o pecado, não tem idade para as práticas que não agradam a Deus. E o Senhor quer nesta noite nos restaurar. O Senhor quer nesta noite que nós possamos deitar e dormir em paz. Se hoje você ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações.